Tá, beleza. Agora vamos colocar assim, ó. Igual fizemos para resistores, vamos fazer a associação. Ah, antes, não, vou colocar depois. A associação de capacitores. Beleza, e é assim, é continuação, é a mesma coisa, é o mesmo conceito dos resistores, vai mudar a conta porque muda o jeito que está definido, o jeito da equação, mas a definição de série, a definição de paralelo continua sendo a mesma, tá? Então, primeiro, ó, resistores em série. Ou resistores não, perdão, capacitores. Então, ó, o que era você associar resistores em série? Era você colocar eles de tal forma que não tinha nó. Aqui é a mesma coisa. É você colocar os capacitores de forma que não tenha nó. Então não há divisão de corrente. Mas você lembra que corrente é carga e movimento? Então não vai ter divisão de carga, né? Então vamos colocar eles em sequência, ó. Então um capacitorzinho, dois capacitorzinho, três capacitorzinho. Ó, o símbolo de capacitor é sempre o mesmo, tá? Independente se ele é esférico, se ele é cilíndrico, qualquer maneira que ele seja, a representação é essas placas paralelas aqui. Vamos colocar esse aqui C1, vamos colocar esse aqui C2 e vamos colocar esse aqui C3. Beleza. Aí assim, ó, a gente vai colocar ele numa DDP, então teria uma bateria aqui embaixo, aí essa bateria está entre os pontos A e B. Ok. Aí como a gente passa para um dispositivo, aí você muda o nome do ponto, né? Aqui é um ponto C e aqui é um ponto D. Ok. Já eu comento sobre aquela parte de ele tá cheio, dele não tá cheio. Tá, vamos só colocar aqui as associações primeiro. Então olha só, ó. Quando está em série, não há nó. Quando não há nó, não há divisão de corrente. Quando não há divisão de corrente, não há divisão de carga. Então o conceito continua sendo o mesmo. A carga armazenada no primeiro é igual à carga do segundo, que é igual à carga do terceiro, que vai ser igual à carga do equivalente, né, do total. Então as cargas são iguais. Só que daí, né, você tá vendo que a DDP total, ó, que está entre o ponto A e o ponto B, ela vai ser a soma do U que existe entre A e C, mais o U que existe entre C e D, e mais o que existe entre D e B. Né? Então, ó, o U total é a soma dos U's. Beleza. Vamos lá, vamos substituir então. Ó. A formulinha é sempre a mesma. Ó. A capacitância, a definição dela é a carga dividido pela DDP. Mas como eu tenho a soma dos U's, eu vou deixar o U sozinho. Então, o U vai ser a carga dividido pela capacitância. Então, vamos substituir. Quem que vai ser, ó, o U que existe entre A e B, não é o total? Então, no lugar do U total, você vai colocar a carga total, também conhecida como carga equivalente, e isso aqui dividido pela capacitância total, também conhecida como capacitância equivalente. E continua, ó, entre A e B, quem que está entre A e B? Olha para o circuitinho ali, ó. É o 1, não é? Então vai ser a carga que ele armazenou dividido pela sua capacitância. E continua. Carga 2 dividido por C2, mais carga 3 dividido por C3, e assim você continua. Só que, olha só, o que eles têm igual, né? É a carga. Então você pode colocar em evidência e depois de colocar em evidência, você cortou. O que vai sobrar? Vai sobrar aqui, ó. Vou colocar aqui do ladinho para aproveitar o espaço, tá? Vai sobrar aqui 1 sobre o capacitor equivalente é igual a 1 sobre o C1 mais 1 sobre o C2 mais 1 sobre o C3 e se tiver mais, aí você continua somando. Ou seja, é tudo que a gente já viu, né? Então, 1 sobre igual a 1 sobre e assim por diante. Então, mesma propriedade. Então, isso aqui vai diminuir. Se for 2, você pode fazer produto pela soma. Se for igual, você divide pelo tanto de capacitores que você tem. A diferença é que agora aconteceu como? Aconteceu com eles em série. Tá? Então, agora, ó, lembra então que resistor em série você só somava. Né? Agora, o capacitor em série, você faz o inverso da soma. Né? Aí, fazendo o inverso da soma, você vai diminuir. Beleza? Então, em série, o que você faz é você diminui a capacitância. Então, em série, você diminui a capacitância. Beleza? E, se for paralelo, ó,
continua tendo a mesma definição, né? O que é estar em paralelo? É estar entre os mesmos pontos, consequentemente, entre os mesmos potenciais. Então, vamos lá, vou descer aqui, tá? Então, você vai colocar lá o seu ponto A. Aí, você vai colocar 3, ó. 3 não, né? Pode ser mais, mas vou colocar 3 aqui só para ser padrão. Então, esse aqui, ó, deixa eu baixar um pouquinho. Vou chamar esse aqui de C1, vou chamar esse aqui de C2, vou chamar esse aqui de C3. Ok, o que a gente pode falar? Então, eles estão entre o ponto A e o ponto B. Então, você vai procurando se tem mais ponto A e se tem mais ponto B. Tem, né? Tem uma pancada. Então, agora, o que eles têm em comum? O C1, ele está entre A e B, o C2 também e o C3 também, né? Então, todos estão entre os mesmos pontos, entre os mesmos potenciais. Portanto, tem a mesma DDP. Então, ó, agora eu sei que o U do primeiro é igual ao U do segundo, que é igual ao U do terceiro, que é igual ao U total, né? Que eu vou chamar de U equivalente, ó. Todos estão entre A e B. Só que daí, né, como a gente tem esse nó e a gente tem esse nó, a carga, né, que era corrente, mas como a gente armazenou, ficou carguinha parada, e não é mais corrente. Então a carga que o primeiro armazenou, né, somada com a carga que o segundo armazenou, somada com a do terceiro, isso aqui resulta na carga total, ó, na carga equivalente. E você está vendo agora aqui, ó, aqui em cima, não era a soma dos U's? A gente foi lá na equação e isolou o U. Agora é a carga que é a soma. Então, vou lá na equação e eu vou isolar a carga. Lembra que a definição é a capacitância é a carga dividido pela DDP? Essa equação é linda, é uma das mais bonitas da física, né? Você deve estar esperando ela a aula inteira. Isola a carga aqui nessa equação. Como que fica a carga sozinha? Eu vou fazer assim, ó, U vezes C. Não, professor, eu estou esperando, então tá bom. Então vai ficar assim, ó, a capacitante já estava ali, né, e o U passou multiplicando. Pronto. Essa aqui é a fórmula da carguinha, né. Tinha um professor que falava, na minha época de cursinho, faz tempinho já, que falava assim, essa equação aqui, presta atenção nela, ó. Imagina, eu agora, nesse instante, eu tô te dando C e eu tô te dando U. Agora, o que eu tô te dando? Aí tu vai olhar aquela cara estranha e falar assim, eu tô te dando a carga, olha só a equação. Ó. C e o U, tô te dando a carga. Então pronto, então ó, a multiplicação capacitância vezes a DDP resulta na quantidade de carga dentro do seu capacitor. Beleza, então ó, eu vou substituir. Então no lugar do Q1, você vai colocar a capacitância 1 vezes a DDP 1, né? Que vai ser entre A e B. Então eu vou colocar. Ó. Então como ele está entre A e B, vou colocar AB. O 2 é o C2 vezes o U entre AB. O 3 é o C3 vezes o U entre AB. E o equivalente é o C equivalente vezes o U entre A e B também. Agora, como todo mundo tem o mesmo U, né? Então o U vai embora, a gente corta ele, coloca em evidência e corta. Ficamos, no fim, com a capacitância equivalente igual à soma das capacitâncias. Então é basicamente a mesma coisa. O que muda é só essa inversão, né? Do jeito que você fazia em série para resistor, passa a ser paralelo em capacitor e vice-versa. Então agora, você está vendo como está somando, né? Então, como você está somando em paralelo, a capacitância aumenta daí, tá? Então, fazer associação em paralelo, você aumenta a capacitância. Faz sentido, né? Porque daí você vai puxar mais carga, né? Então, armazenando mais carga, aí, consequentemente, tem mais capacidade, tem mais capacitância. Beleza? Aí você pode fazer tudo daquele jeito. Você pode misturar, pode colocar a série com paralelo, com um circuito gigantesco, né? Mas ele não é tão comum assim, igual os resistores. O resistor é paixão dos vestibulares, mas às vezes aparece também aí a associação deles. Beleza? Beleza.